Olá, turma, bom dia, uma ótima sexta-feira a todos. Nós vamos iniciar aqui com o livro de história, tá? Temos hoje como tema a cultura africana, ok? Então, essa cultura africana, turma, para dar início, ela é uma pluralidade de manifestações folclóricas e culturais, tá? Envolvendo toda a África, todo esse continente africano. E o velho continente é uma das de mesclas, né? Variam em mesclagens de crença, ritmos, temperos e varia em cores. São várias cores que fazem caracterizar, né? Tem uma característica peculiar desse continente, tá? E essa cultura, ela se espalhou pelo mundo através do tráfico de escravos, né, infelizmente, e acabou influenciando a cultura de de muitas nações. Várias outras nações foram influenciadas pela cultura africana, inclusive o nosso Brasil, tá? Ter uma influência positiva da cultura africana foi favorável para o nosso país, mas infelizmente da forma como ela foi trazida é que é negativo, tá? Pelo fato da cultura ter chegado ao nosso país, pelo fato de ter trazido pessoas para escravizar, como nós já sabemos, né, aqui no nosso país, tá? Serem maltratadas, como eles foram maltratados, né, escravizados, tá? Então, a cultura africana ela é bem-vinda. Agora, a forma como ela chegou, né, trazida para cá com os seus entes, né, escravizados, é que é negativo, tá? Então, os negros, como nós sabemos, né, eles vieram em péssimas condições nos navios negreiros, tá? Aqui para o Brasil. E eles vieram da África, tá? Que é o terceiro continente mais extenso do mundo, tá? Ele tem cerca, turma, Aliás, ele tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, tá? O primeiro continente maior é a Ásia, tá? Nós temos o terceiro continente em extensão territorial, é o continente africano, mas ele é o segundo continente mais populoso da Terra, mais populoso do planeta, tá? Ele é o terceiro em extensão e ele é o segundo em população, tá? A população da África tem cerca de mais ou menos 1 bilhão de pessoas, turma, é muita gente. E o continente africano, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Uma imagem. Pois bem, turma, vocês estão visualizando aí o continente africano, tá? Esse continente ele tem 54 países independentes, 7 territórios também independentes, tá? E ele é dividido por um deserto muito conhecido, é o deserto do Saara, tá? É o deserto mais quente do planeta, ok? Que ele vai dividir essa África do Norte e África do Sul, tá? Então, como eu disse antes, né? Esse continente ele é o terceiro de maior extensão do mundo, né? Tem mais de 300 milhões de quilômetros quadrados, tá? Mas em população, né? Ele é o segundo, tem cerca de mais ou menos, né? 1 bilhão de pessoas, como eu disse. Então, esse continente, ele tem uma forte influência em todas as nações, tá? E esse continente, turma, por muitos pesquisadores, ele é considerado o berço da humanidade, ok? E para fixar aqui, turma, os principais povos africanos que foram trazidos para o nosso país, né, para o Brasil, foram os bantus, os sudaneses e os malês, tá? Percebam aí a imagem, né, de algumas pessoas, né, de alguns africanos, né? Percebam aí como eles são colocados nesses navios, tá? Isso é uma imagem aí que representa bem, né, essa forma como eles eram trazidos, tá? Percebam aí, turma, que eles ficavam amontoados, né, nos porões desses navios, muitas vezes presos por correntes, né, sem se alimentar por vários dias. Muitos morriam antes mesmo de chegar aos países, principalmente aqui para o Brasil, tá? Chegavam a ser tratado, né, de das piores formas possíveis, tá? É importante lembrar também que a forma com que eles foram trazidos foi extremamente
de uma forma covarde, brutal, né, com que eles foram tratadas, principalmente nesses navios. Tem até uma curiosidade, turma, que quando essas pessoas elas ficavam doentes, né, porque muitos desenvolviam doenças nesses porões, eles eram jogados ao mar, muitos ainda vivos, tá? E dizem alguns pesquisadores que tubarões começaram até a seguir esses navios, tá? Cardumes grandes assim, né? Normalmente o tubarão ele é solitário, mas começaram muitos animais de algumas espécies a seguir esses navios, porque eles sabiam que a qualquer momento era jogado, né? Ali eles perceberam, né? Esses animais eles são irracionais, mas eles associaram, né? Que em algum momento daquele navio imenso, né? Daquele local imenso ali, ia sair alguma coisa. Muitas vezes eram essas pessoas sendo jogadas porque adquiriam doenças, estavam doentes, tá? Ou ocasionava alguma situação no navio que o preço era pagar serem jogados ao mar, tá? Então é só uma curiosidade aqui que eu tô trazendo também para vocês. Na página 72, vocês vão encontrar o seguinte texto. Na época da colonização, na Bahia do século XVI, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, a mão de obra, né, no caso, a mão de obra escrava. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram o Oceano Atlântico, né, os porões de navios negreiros, como nós vimos anteriormente. Esses navios negreiros eram navios que traziam esses africanos, como também nós vimos, para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, Salvador, do Recife e de São Luís do Maranhão, ok? Como nós vimos, né, turma, esses escravos, né, os africanos, eles ficavam amontoados, né, nesses porões, como nós vimos anteriormente, tá? Os escravos ficavam alojados, quando eles chegavam aqui, eles ficavam alojados em lugares conhecidos como senzalas, para que não houvesse conflito entre eles. Os senhores brancos não se preocupavam em juntar escravos de nações diferentes, porque tinha as suas nações diferentes, tá? Lembrando que a África ela tem 54 países independentes, ok? Assim, muitos escravos sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo, né? Que é uma doença provocada pela saudade da sua terra e do seu povo, tá? E chegavam até morrer por não aguentar a solidão, ok? Era uma situação bem triste, tá? Dessas pessoas. Infelizmente, turma, como vocês podem visualizar, né, os africanos, quando chegavam aqui, eles eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como escravos, né, que aumentava o lucro da colônia portuguesa. Os escravos acabam se tornando, né, peças fundamentais na qual esses portugueses, né, comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. Então percebo aí, né, a forma como essas pessoas eram tratadas, né, que eram acorrentados e tratados como mercadoria mesmo. E com todo esse processo, turma, que ocorreu, né, com a chegada dos africanos aqui no nosso país, nós tivemos heranças muito fortes, né, que influenciaram bastante o nosso país. Nós temos aí na comida, né, o arroz, o inhame, as frutas, especialmente a banana, né, o coco, o quiabo, o gengibre, melancia, jiló, a tâmara, o açafrão, a pimenta malagueta e o azeite de dendê, tá? Então, esse tipo de comida ele influenciou bastante, né, e é uma herança africana, tá? Outra contribuição africana, né, que influenciou bastante o nosso país foi na música, né? Temos aí o atabaque, o agogô, o abês, o chequerês, o agonguês, as cuícas, né? E o berimbau e vários outros instrumentos que influenciaram bastante o nosso país. Temos também, turma, nas ervas medicinais, né? Que contribuíram também bastante, né? Os sabores da medicina tradicional africana, que estão presentes no dia a dia, em remédios caseiros feitos de ervas e raízes, inclusive o hábito como o de rezar para curar, né? Isso é uma influência africana, tá? Questão dessas ervas, né? Nós temos os chás, né? Eu, por exemplo, eu sou fã de chá, tá?
Nós temos também, turma, a dança, né? Temos aí a dança baiana, o maracatu, Pernambuco, tambor de Minas maranhense, samba carioca, o gongado, capoeira e várias outras danças, né? Que são contribuições africanas também ao nosso país, tá? E a outras nações também pelo mundo. Na religião também, turma, nós temos forte influência, tá? Na religião temos aí o afoxés, orixás, os xangôs, candomblés, entre outros, tá? E no vocabulário também tivemos, né, influência de várias palavras, tá? O xequerês, xodó, macumba, tanga, maracutaia, tá? E várias outras palavras que estão no nosso vocabulário, tá? Que tem forte influência africana também, ok? Turma, na página 73, vocês vão encontrar um texto falando de Zumbi dos Palmares, tá? No texto, ele foi o herói dos escravos, né? É lembrado no Dia da Consciência Negra. É um homem que virou o herói nacional por causa da sua luta a favor da igualdade, tá? Esse foi Zumbi dos Palmares. É um escravo que defendeu até a morte o direito dos negros no Brasil colônia, tá? E quando comemoramos no dia 20 de novembro, né, o Dia Nacional da Consciência Negra, ele é uma das personalidades mais lembradas, tá, nesse Dia da Consciência Negra. Mas eu quero mostrar para vocês também aqui, turma, uma outra personalidade que ela é muito esquecida pelo movimento negro, tá? E ele é tão importante quanto o Zumbi. Na minha opinião, Luiz Gama, ele é até mais importante do que Zumbi dos Palmares. Tá? Então, eu vou mostrar quem foi Luiz Gama aqui, ok? Então, turma, esse é Luiz Gama, advogado, conquistou sua liberdade sem derramar sangue nenhum, libertou mais de 500 escravos, foi um dos poucos intelectuais negros do Brasil escravocrata, tá? Mas, infelizmente, ele foi esquecido pelo movimento negro, tá? Pouco se vê falar de Luiz Gama, tá? Em 20 de novembro... Só o que a gente ouve é falar de Zumbi dos Palmares, Zumbi dos Palmares. Eu acho que é preciso que esse movimento negro também lembre dos seus outros líderes, tá? Das outras pessoas também que fizeram parte da história, que tem um papel fundamental nesse movimento, né? No qual libertou tanto as pessoas, ok? Então, Luiz Gama, ele tem um papel fundamental. Só que a vida de Luiz Gama, turma, não foi fácil, tá? Luiz Gama, turma, na verdade se chama Luiz Gonzaga Pinto da Gama, tá? Ele era filho de um fidalgo português e de Luísa Marlim, que era uma negra livre que participou de diversas insurreições de escravos, tá? Em 1840, ele foi vendido como escravo pelo próprio pai para pagar uma dívida de jogo. Ele foi transportado para o Rio de Janeiro e passou por diversas cidades. Em 1847, 7 anos depois, né, quando ele tinha 17 anos, foi que Luiz Gama ele foi alfabetizado. Um estudante que alfabetizou Luiz Gama, tá? Aos 18 anos ele fugiu para São Paulo, tá? Em 1848, né, um ano depois, ele se alistou nas forças públicas da província de São Paulo, e ele se desenvolveu tão bem na leitura, na escrita, que ele se graduou, né, ele se formou como cabo, tá? Em 1860 ele se destacou como jornalista e colaborador de diversos periódicos progressistas, tá? Ele se desenvolveu tão bem, ele se tornou uma pessoa tão crítica e tão consciente no seu conhecimento, né, no seu desenvolvimento intelectual, que ele se destacou-se bastante na literatura. E foi onde ele desenvolveu, né, a sua consciência de luta, né, de liberdade, de libertação, tá? E ele ganhou a sua liberdade sem derramar uma gota de sangue, apenas com o seu intelectual, com a sua força, né, de liderança, tá? Então, Luiz Gama, ele deve ser lembrado, não somente Zumbi, mas Luiz Gama, ele tem um papel fundamental aqui no desenvolvimento, né, dessa liberdade, desse desenvolvimento, né, desse movimento negro aqui no Brasil. Então ele merece sim ser lembrado
no dia 20 de novembro, em todas as datas, né, em que se envolve esses movimentos, não somente algumas pessoas, como é muito lembrado o Zumbi, tá? Pelo papel, lógico, ele se destacou-se tudo, mas também é importante lembrar dessas pessoas também. Se eu fosse falar aqui, né, relatar o nome de outras pessoas, né, que também se destacaram por essa luta, existem várias, tá? Mas infelizmente elas são esquecidas pelo movimento negro, o que não deveria acontecer. Então, turma, vocês vão realizar a leitura da página 73, tá? Que fala de Zumbi dos Palmares, ok? Não se esqueçam de Luiz Gama, tá? Se tivesse mais tempo aqui, se o YouTube permitisse, eu traria outros nomes de personalidades também que se destacaram, tá? Nessa época, né? Que fizeram esse movimento, né? De libertação, né? Mas vocês vão realizar essa leitura da página 73, a página 74 também, né? Que dá início. E vão realizar a atividade da página 74, ok? Então, uma boa atividade. Qualquer dúvida, podem me enviar mensagens, tá? Turma, antes de finalizar, eu quero deixar aqui para vocês um dos escritos de Luiz Gama, tá? É um dos que eu mais gosto das citações dele. Ele diz o seguinte: em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade, tá? Então, eu deixo aqui esse pequeno texto escrito de Luiz Gama, que vocês possam refletir sobre ele, tá? Então, uma boa atividade para todos. Turma, peguem o paradidático Natal de Chico em Macacópolis, o livro de literatura infantil e abram na página 45, tá? Nós temos a 13ª e a 14ª questão para serem realizadas, ok? De acordo com esse paradidático. Na 13ª questão, turma, nós temos o seguinte: de acordo com a história, o que pai Cifrão disse a Chico ao sair correndo de casa, pois estava muito cansado? Circule a frase certa. Aí nós temos aí, ó, no livro: chegarei mais cedo para a ceia, vou chegar um pouco tarde. Não se esqueçam de que hoje tenho reunião até tarde, pois podem começar a ceia sem mim, tá? Então, vocês vão circular a frase correta, ok? Na 14ª questão, nós temos: Dona Aparecida queria que tudo dela fosse melhor. O mais alto dos pinheiros, o vestido mais belo de todos, a mais bela casa. Mas, na verdade, Chico não ligava para isso. Seu desejo era outro. Ordene as sílabas que estão no pinheiro, descubra os desejos de Chico e escreva-os embaixo dos presentes, tá? Então, vocês vão ordenar essas sílabas que estão no pinheiro, na árvore, tá? E vocês vão colocar, né, escrever abaixo de cada presente que está do lado, ok? Então, são as duas questões, né, bem simples, para vocês realizarem de acordo com esse paradidático, ok? Turma, em artes hoje nós temos o tema retrato, tá? Então, vocês vão estar realizando essa atividade na página 42 do livro de artes. E aqui diz o seguinte: vocês vão observar uma paisagem, né, uma pessoa, um objeto, e vão fazer um retrato nesse espaço aí abaixo, tá? Que vocês estão visualizando. E vocês podem utilizar as mesmas cores desse objeto, dessa pessoa que está sendo observado, tá? Ou cores diferentes, dependendo do tom que vocês querem, tá? Então, aqui, só lembrando que o retrato, ele nada mais é do que uma representação da imagem de uma pessoa, de um objeto, de uma paisagem, tá? Então, aqui vocês vão observar ou uma paisagem, ou uma pessoa, ou um objeto, tá?
e vão retratá-lo logo abaixo, ok? A atividade está bem simples, bem fácil para ser realizada, ok? Lembrem-se também do autorretrato, né? O vídeo da semana passada, que nós vimos, né? Nós vimos o autorretrato da Tarsila do Amaral, da Frida, né? De um autor português também, né? Que ele fez o primeiro autorretrato de uma outra pessoa, tá? Ele foi bem inteligente quando ele fez isso, então relembrem esse vídeo também, tá? E uma ótima atividade a todos.